Opa, tudo bem? Já parou para analisar que o eleitorado brasileiro é maciçamente conservador? Até mesmo os jovens, pois a influência da religião ainda consegue suplantar a doutrinação ideológica esquerdista nas escolas e universidades. E esse eleitorado sempre foi desprovido de representação política e principalmente desprovido de espaço na grande mídia. É um povo marginalizado pela classe política e pelos formadores de opinião. Todas as últimas eleições presidenciais foram disputadas por candidatos de esquerda, que não representam a maioria dos brasileiros. O que temos que entender é que o PT e o PSDB foram essencialmente criações de um mesmo grupo de esquerdistas empenhados em aplicar no Brasil o que Lenin chamava de estratégia das tesouras, que é a partilha do espaço político entre dois partidos de esquerda, um mais moderado e o outro radical, de modo assim a eliminar toda a resistência conservadora ao avanço da hegemonia esquerdista. A maioria esmagadora dos cidadãos do nosso país desaprovam as pautas da agenda progressista, como a liberação das drogas, a descriminalização do aborto, desaprovam o papel dos direitos humanos, que aliviam para os bandidos e atam as mãos da polícia. Desaprovam as exigências das histriônicas militâncias feministas, gaysista, pró-maconha ou sei lá mais qual. Mas segundo a mídia de massa e a classe política dominante, esses brasileiros conservadores são considerados pessoas indignas de serem ouvidas e indignas de representação. E qualquer político, jornalista ou intelectual que fale com eles já recebe de cara o carimbo de extremista, de fundamentalista religioso, fascista, de retrógrado e às vezes até de culpado pelos supostos crimes do período militar. Tudo isso para minar ainda mais a resistência conservadora na ideologia do nosso atual establishment. Um fator primordial que temos que considerar é que a visão que o público tem da realidade do mundo depende do que lhe chega através da mídia. E no Brasil, o que se transmite nos jornais, o que se mostra nas novelas e o que reverbera das bocas dos formadores de opinião nunca esteve tão distante da realidade da vida popular. Tudo que o povo defende, a classe falante odeia. Tudo que o povo preserva, eles desprezam. Tudo que o povo respeita é motivo de chacota para eles, ou até mesmo de crime, por não se enquadrar à ditadura do politicamente correto. A mídia exerce uma verdadeira tirania mental que só meia dúzia de inconformados ousam desafiar. A verdade é que todos aqueles jovens que no período militar se apaixonaram pelos ideais marxistas, aqueles jovens que foram influenciados pelo relativismo disseminado pela escola de Frankfurt, e todos aqueles comunistas terroristas que queriam instaurar uma ditadura vermelha aqui e que por causa disso foram presos pelos militares, todas essas pessoas depois se tornaram os redatores dos jornais, os manda-chuva da mídia, empresários de comunicação, os roteiristas da televisão, e acabaram influenciando os seus sucessores que ocupam esses cargos hoje em dia. E o controle da mídia, ocupada por essa classe ideologicamente homogênea, leva inevitavelmente a opinião popular a viver num mundo falso e a rejeitar como loucura qualquer informação que não combine com aquele estreito padrão de verossimilhança imputados por esses detentores dos microfones.
Na classe política não foi diferente. Todos os políticos que emergiram do pensamento revolucionário socialista hoje professam defender os interesses sociais do povo, mas ao mesmo tempo desprezam sua religião, a sua moral e as suas tradições familiares. Fica claro que suas intenções não são de fazer o bem verdadeiro para esse povo, mas sim de realizar seus objetivos obscuros. E eles usam justamente os projetos sociais como chamariz, para depois imputar valores que não são os dos brasileiros. Por exemplo, o governo concede as migalhas do Bolsa Família e, em troca, os beneficiados devem idolatrar uma classe política que fomenta tudo que eles reprovam. Pode fazer um teste, né? Sai na rua perguntando para as pessoas se elas são a favor do aborto, das cotas raciais, se são a favor dessas leis que, por causa dos direitos humanos, alivia para a bandidagem. Pergunta se são a favor da liberação das drogas, da cartilha gay nas escolas e tudo mais. Você perceberá que a maioria vai rejeitar todas essas propostas. E que porcaria de democracia é essa em que as propostas do governo não representam a maioria da população? O que tem que ficar claro é que no ideal comunista de hoje não se faz uma revolução empunhando armas, e a luta agora não é mais contra a burguesia ou contra o capitalismo, até porque eles precisam do capitalismo para financiar sua estadia no poder e suas manobras. Mas a luta agora é contra a nossa cultura ocidental, contra a nossa moral judaico-cristã, contra a família tradicional. Isso tudo precisa ser desmantelado para se obter a hegemonia ideológica tão sonhada. Uma sociedade sem base familiar e entregue a todo tipo de imoralidades se torna uma sociedade enfraquecida e carente de um pai estatal. As pessoas se tornam presas facilmente manipuláveis por essa classe política dominante. E para galgar esse objetivo, eles usam a mídia, incentivam essa cena musical decrépita que temos hoje, com músicas ignóbeis que só estimulam as pulsões mais vis do ser humano. Usam os artistas e os formadores de opinião para corroborar com o discurso esquerdopata, e usam principalmente as escolas e as universidades. Hoje as crianças não sabem mais fazer uma conta, não sabem mais português, pois os professores esquerdistas, através das diretrizes do MEC, estão empenhados em doutrinar nossos jovens nos ideais marxistas, doutriná-los na cultura do relativismo, doutriná-los em uma moral que não enxerga mais uma verdade absoluta com valores indissolúveis. O sistema educacional está aplicado em transformar nossos jovens, que são o futuro do Brasil, em verdadeiros robôs programados no politicamente correto. E se hoje a maioria da população ainda é conservadora, amanhã, com toda essa reengenharia social, todos estarão em concordância com as propostas esquerdistas. E assim, bingo, né? Missão dada, missão cumprida. Por isso a importância da defesa do projeto da escola sem partido. Olha, nunca o conservadorismo teve uma representação legítima no Brasil. Nunca tivemos alguém como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Winston Churchill. Os Malufs, os Sarneys e os Collors da vida eram apenas aproveitadores. Tanto que todos eles se aliançaram ao PT. E é por conta de tudo isso que começou a se destacar na nossa cena política o polêmico Jair Bolsonaro. Sua aprovação cresce cada vez mais na opinião popular. Ele se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, com milhões de seguidores.
justamente porque está dando voz aos valores conservadores da maioria dos brasileiros, valores que estavam sendo asfixiados pelo esquerdismo dominante. E é óbvio que por causa disso, o Bolsonaro vai ser alvo de todos os ataques e difamações por parte do atual establishment. Agora, falando com toda sinceridade, eu não sei se ele realmente, o Bolsonaro, realmente está preparado. Não sei se ele conseguiria governar fazendo uma política genuinamente conservadora nos valores e liberal no que tange o mercado e a economia, como eu gostaria. Eu não sei se ele teria o apoio necessário do Congresso. Não sei nem se ele vai ser mesmo eleito. E se for, também não sei se fará um governo exemplar. Mas a sua presença, a sua postura, seu discurso só estão ajudando a trazer a verdade à tona, estão ajudando a desmascarar todo o engodo a qual estávamos sendo submetidos. Estão contribuindo para desmantelar todo o movimento estratégico maligno da esquerda. Ser chamado de homofóbico, o Bolsonaro ser chamado de homofóbico, nos fez perceber que as reivindicações da militância gaysista são completamente antidemocráticas e fascistas. Nos alertou para o absurdo da cartilha gay nas escolas. A sua briga com a Maria do Rosário só nos confirmou ainda mais que a esquerda, além de defender os bandidos, dissimula as situações a seu favor. A sua famigerada homenagem ao coronel Brilhante Ustra só nos trouxe à luz o quanto a verdade dos fatos do período militar foram distorcidas, e que os supostos defensores da democracia naquela época eram, na verdade, terroristas comprometidos com o comunismo. A sua acusação pelo STF só salientou ainda mais o quanto nosso judiciário está aparelhado pela esquerda. A verdade é que quem ganhou com a aparição do Bolsonaro fomos nós. Quem ganhou foi a democracia e o nosso cenário político, que por muito tempo estava com o seu lado direito completamente desocupado. Bom, esse foi o recado de hoje. Se você gostou, dá um like, é importante você curtir o vídeo, compartilha nas redes sociais e se inscreve aqui no canal para receber as próximas mensagens. Valeu!